Então vamos lá, Leide. Eu queria saber qual o tipo de problema que você tinha antes de conhecer o Mente Magra Sempre, que você lembra, porque agora já faz um tempinho, né? Posicionamento, né? Eu reflito muito sobre isso todos os dias, né? Como eu não conseguia me colocar diante de nada, absolutamente nada. Eu não era posicionada, não tinha posicionamento como filha, não tinha posicionamento como mulher, não tinha posicionamento como mãe. Eu simplesmente eu vivia como uma folha ao vento, né? Para onde o vento tocasse, eu era levada. E o maior resultado disso é que eu não tinha credibilidade com nada e com ninguém. Então, uma criança de 5 anos era capaz de me desestabilizar, porque eu não me sentia pertencer a nada. Era como eu não tinha um link, simplesmente eu vivia levada pelos problemas, era empurrada para lá e para cá, feito um joguete. Tá, mas isso é uma. Você já está num nível mais avançado que você tomou consciência disso, mas não foi esse o problema que te fez procurar a minha ajuda ou o meu curso. Qual era o problema físico? Porque você veio por Ah, sim, um problema, né? Qual foi esse? entendi. Qual era? Então, assim, ó, eu vou ser bem clara, né? O meu problema é que eu mal conseguia me levantar. Na época, eu tinha os bebês já com 6 meses e uma das maiores dores que eu tenho é a de eu não conseguir me movimentar, de estar sentada e eu precisar me levantar e eu não conseguia me colocar de pé, sem que alguém me desse a mão ou que eu me apoiasse em alguma coisa. Então, eu cheguei ao nível de 125 quilos. E eu não. No dia que eu realmente assim tomei a decisão de lhe procurar, não sabia, não lhe conhecia, não sabia da sua existência, mas foi no dia em que eu não tive condição de ter uma relação sexual porque eu não consegui me movimentar. Daí eu já falei isso. Fui para o banheiro, liguei o chuveiro para que ninguém escutasse eu chorar e de joelhos eu pedi que a Deus que me mostrasse um caminho. Eu não suportava mais viver naquela condição. 3 dias depois, eu encontrei você no Instagram. Tá, Era então segura aí, né? Então vamos fazer por partes. Então você estava acima do peso, e quais eram os problemas relacionados com esse peso que você lembra, assim, de sintomas que você tinha e que você considera que era porque estava acima do peso? Sintomas físicos. físico. Um dos sintomas mais impactantes, né, assim, era o sono, porque não tinha posição confortável para dormir. Todos os lados que eu deitava pesava. E aí eu roncava muito e tampava a respiração e eu acordava várias vezes sufocada. Também tinha muitos pesadelos, acredito eu, que era pelo excesso de comida no organismo, né? E eu não dormia, porque eu ficava ali naquela tensão de, se eu dormir eu vou ter pesadelo, eu vou ser atacada, né? Essa era uma crença que eu tinha sobre espiritualidade. E aí eu percebi que depois da mudança de hábitos, eu não tenho mais esse tipo de problemas, de pesadelos, e também não ronco mais. Então, Ok. a minha saúde, ela era afetada. E aí, o que que acontecia, né? Isso tudo era atribuído aos sintomas do transtorno bipolar. Então, eu era tratada como bipolar o tempo todo, ia para o médico, tacava remédio, tomava, eram 1.500 miligramas de medicamento para aplacar os sintomas. E nada. Foram 7 anos nisso, né? Tomando remédio, passando de psiquiatra em psiquiatra, todo mês uma equipe diferente, psicóloga, terapia, reiki, cromoterapia, diversos tratamentos e eu continuava ali na mesma situação, piorando cada vez mais, porque cada vez que eu ia no profissional e ali chegando, eu ia com a expectativa de que ia ter um resultado e fazia tudo o que ele dizia e não tinha um resultado. E aí eu começava a me sentir culpada, porque eu acreditava que o problema era comigo, né? Era eu que não conseguia. Quando na verdade eu estava indo por outro caminho, por um caminho que não era aquele que eu precisava. Eu precisava mudar o que eu estava colocando para dentro de mim, não o que estava saindo para fora. Ok. E, bom, você falou, né, que você encontrou no Instagram,
Mas você estava procurando emagrecer ou o que que você estava procurando exatamente? O que que ou você tinha já pessoas que você seguia de emagrecimento no Instagram? Eu já disse, eu faço parte de um grupo de voluntários, né? Nesse grupo tem nutricionista, tem terapeutas e tal, educador físico. E eu estava procurando um caminho. Eu tinha conversado com uma delas e aí eu tinha pedido um apoio para ver por onde eu ia. Eu estava procurando, só que assim, tudo que eu encontrava era padrão, que eu já tinha feito. No PSF, aqui no posto de saúde do meu bairro, tem uma equipe completa, maravilhosa, de nutricionista, até a psicóloga voltada para o emagrecimento. Só que eu já estava assim Já pensando. desesperançado, né? Porque sentava, falava, aí saía de lá com uma folhinha, pregava essa folhinha na parede, olhava para a folhinha, olhava para a comida. Não tinha resultado, não tinha conexão. Fiquei na maternidade, a maternidade me deu 2 nutricionistas, equipe, tudo de novo. Outra equipe, pessoas diferentes. Não é para dizer que eu estava só com uma pessoa, pessoas diferentes. E o resultado é o mesmo, era o mesmo. Eu não tinha conexão com essas pessoas, não conseguia entender como que... Até porque eu olhava à minha volta e via assim, poxa, eu não estou vendo ninguém emagrecendo, fazendo o que vocês estão dizendo. Não falava isso, né? Mas era o sentimento que eu tinha. Então, assim, não tenho como crescer diante disso aqui. E aí eu falei, não, eu tenho que encontrar. Eu sempre fui assim, não estou conseguindo aqui, eu vou achar. Onde, se existe, eu costumo dizer, se a solução está na Terra, eu vou atrás. E aí eu comecei a manusear o Instagram, de repente entrou o seu chamado, né, para o desafio. É como se, assim, eu lembrei na mesma hora do que eu pedi na oração. Ai, que É linda. esse. É, é exatamente esse o sentimento. Eu disse, é esse aqui. Na mesma hora eu comecei a seguir, comecei a ver suas histórias, e foi assim automático. Isso foi na 20 de julho, 24 de julho, eu falei com você numa live. E Sim, aí a mas gente começou o desafio. e o que que te levou a me escolher? Porque tem um universo, claro, você falou, tinha profissionais próximos a você, não estava tendo conexão ali. Mas também na internet tem várias outras pessoas que fazem o que eu faço, Sim, né? O que que foi sim. assim que te chamou a atenção e que foi, não, puta, eu acho que eu posso entrar nessa, eu posso confiar nessa pessoa. Verdade. A sua verdade. Né? Quando você hoje, ainda hoje, né? Porque assim a vida é a mesma, né? Mas digamos assim que o desafio de hoje está sendo muito maior do que lá do início, porque eu não tinha consciência, né? Então assim, mas quando você fala para mim alguma coisa, vai por este caminho e por mais que pareça não ter lógica, eu nem questiono isso, porque se já deu certo antes, quando você falou para eu ir por aquele caminho e você nunca mentiu para mim, nunca. Por mais que eu quisesse ouvir uma mentira, né? Que naquele momento era o que ia me aliviar, não interessa o tanto que vai doer, você precisa. Então, é isso que você traz como verdade, a sua verdade. Tá, mas isso agora, mas quando você não me Não, mas conhecia, você me viu a primeira vez, o que que falou? Tipo, ai, meu Deus, acho que eu posso confiar nessa pessoa aqui. Porque a gente vê muita coisa na internet, então, como. aí foi a maneira como você me acolheu, compreendendo o meu momento daquele fundo de poço, se é que pode chamar de fundo de poço, se é que não existe uma coisa além do fundo do poço dessa questão, mas você me acolheu como se eu me senti pela primeira vez assim compreendida na minha dor, porque quando eu falava com alguém, vai passar, menina, é por causa da gravidez, isso daí é passageiro, você tem que ser forte, você tem tudo que você precisa, você tem família, você tem pai, você tem mãe, você tem irmão, você tem marido, você tem filho, você tem tudo. O que que você quer mais do que isso? Aí eu disse, realmente, o que que eu quero mais do que isso? Né? Só mais 1 quilo para ficar mais cheia, né? Porque daí eu não vou poder reclamar. E assim voltava sempre, né? Ali. Olha, é sério isso. Foram muitos anos vivendo assim. Até que, quando eu falei com você, você atendeu. Mandei a mensagem no direct, você respondeu. E assim, no dia que eu comecei a falar com você, as mudanças se operaram. O quarto estava de pernas para cima, se é que pode chamar aquilo de quarto. Eu comecei a arrumar o quarto.
Então, cada vez que você falava alguma coisa na live, eu ia lá e começava a testar. E aí eu vi que a diferença do que eu já tinha ouvido antes, do que eu já tinha acompanhado antes, porque eu estava vendo agora, porque eu estava vendo o resultado nas pequenininhas coisas. Né? Olhar para o quarto com as roupas dobradas já era um resultado, porque era uma coisa que eu não conseguia fazer, meus braços doía. Não é porque eu não conseguia fazer de mente, era o corpo que não suportava. Dar banho nos meus filhos, melhor, né, poder ficar respirar, aquela questão da respiração. Teve uma live que você falou, a respiração em 4 tempos. No dia que eu fiz, eu já consegui ter mais paciência com os bebês. E Ok. aí foi evoluindo. Então, Ok. essa verdade de acolhimento, essa maneira que você acolhe a informação que a pessoa traz, é que fez a diferença. Porque eu É. já tive antes com outras, assisti várias, essas semanas, né, que tem sempre gratuito, eu assisti várias e várias. E aí eu não conseguia me incluir, não me sentia inclusa naquele processo. E aí, quando eu me senti inclusa no Mente Magra Sempre, pronto. Foi só eu ir escalando. Ótimo. E qual foi o resultado que você teve físico mesmo, depois que você conseguiu aplicar o que você aprendeu? No desafio, Não, no geral, até hoje, assim, em termos da sua saúde, o que que melhorou até agora? olha, eu vou te falar, eu estou bem abusada, porque é assim, a gente veio de viagem, né, antes de ontem, e assim, a gente trouxe o mundo no ônibus, né? Viemos em 7, eu, minha irmã e as crianças, e assim, tudo que a gente pôde trazer de coisas boas da roça, de alimento, a gente trouxe. Sim. Só que não tinha um homem lá para fazer, para colocar no ônibus e tal. E a gente fez 3 percursos, né? Um de casa para o barco, do barco, e eu peguei essa bagagem 3 vezes. E é uma bagagem pesada, né? E aí minha mãe, minha irmã falou, não, e assim, gente, é assim, é poder. Eu posso fazer sem depender de ninguém. Aquela frase, quem aprende não depende. Então, eu aprendi a acordar cedo, aprendi a comer coisa saudável, aprendi a me hidratar e aprendi a usar uma potência que eu tenho, que é a força física, que já vem desde a minha primeira infância. Eu fui trabalhar aí na roça, então eu me acostumei ao pesado. Como é que eu tinha essa força toda já? Porque eu já tinha ela. E eu não conseguia sequer manter a minha casa limpa. Então, assim, esse é um dos benefícios que eu uso o tempo todo. Eu uso a minha força física a meu favor através da inteligência emocional. Porque antes eu usava também, mas eu usava para quebrar, eu usava para bater, eu usava, assim, eu já briga de rua, essas coisas que hoje eu olho para trás e eu vejo que já era essa força, só que usada de forma inadequada. E ao invés de eu trazer resultados positivos, eu trazia negativo. Então, o meu benefício físico mais impactante assim na minha vida é esse, porque com a força física eu faço, eu danço, eu trabalho, eu manuseio ferramentas como furadeiras, ferramentas que a maioria das mulheres não consegue nem tocar. Eu pego vidro, transporto, instalo boxe. Então assim, aprendi a usar a minha força a meu favor. E isso me trouxe o quê? A independência financeira, que era o que eu precisava para poder me posicionar, né? A falta de posicionamento eu ganhei com o uso adequado, de forma direcionada da força. Então, até nos mínimos detalhes, essa força está sendo dosada, porque às vezes eu pego uma coisa com muita força e essa coisa quebra. Aí eu já sei, olha, segure, não é assim. Às vezes eu cumprimento alguém, bato nas costas, a pessoa vai lá para frente. Então, assim, epa, isso assim, então, eu tô vendo que eu tenho muita força. Então, eu estou aprendendo a usar essa força a meu favor. Esse é o maior benefício físico. Então, a escada que eu subia de joelhos, hoje eu subo correndo. E quantos quilos a É menos você eliminou já? 40. Meu Deus, é bastante, né? É. E assim, eu dei agora nessa viagem, eu enchei. Acho que foi uns 4 quilos.
Mas eu já sabia que ia ser assim, porque eu ia bater de frente com toda a minha história, né? E eu fui determinada a compreender, não para bater de frente para mudar, mas compreender o que ainda estava me travando financeiramente. Porque com toda essa potência de força, com todo esse conhecimento que eu tenho, que agora eu tenho consciência de que ele tem valor. Eu já sabia que eu tinha, mas eu tinha vergonha de ter. Eu estava pensando assim, meu Deus, a André é muito doida, porque eu falo para ela que eu não tenho o ensino fundamental. Lembra? Eu falei isso para você, aí você disse, ué, mas as pessoas que mais tiveram resultado no mundo não tinham muito estudo, elas tinham atitude. Isso foi no início, né? Daí, quando eu vou estudar a história do Steve Jobs, eu vejo lá que ele não foi aquele aluno perfeitinho, né? Ele estudou e tal. Então, assim, não é que eu não queira, eu vou fazer esse ano o É que o que ensino. faz você crescer e ser uma pessoa que vai ter resultados é outros aspectos, é curiosidade, resiliência, Uhum. inteligência emocional. Não é o conhecimento técnico. Isso você encontra com outras pessoas, ou você, se você precisa, você vai lá e estuda, né? É mais fácil de você conseguir. Agora, outras características que você precisa desenvolver, isso não é todo mundo que vai conseguir, entendeu? Isso E você aí tem, né? mas assim, o que eu tinha, né? Eu tinha uma vergonha absurda. Tipo assim, eu não vou ficar nessa posição, eu vou fazer e vou passar nessa prova, mas isso não é impeditivo para eu já fazer o que eu preciso ser feito agora. E eu não tinha essa consciência, né? Para mim, eu só ia conseguir avançar se eu tivesse já feito lá o processo. Quando você me deu essa luz, eu desapeguei disso e avancei, porque assim, eu preciso continuar agora, comigo e com meus 3 filhos. Eles dependem de mim. E essa última que você falou, tipo assim, cresça, Lady. Pronto, agora deu. Acabou tudo, assim, qualquer coisa que eu pense, é sério, assim, qualquer coisa que eu pense em voltar lá atrás e me prender, eu lembro, a voz está aqui, ó, cresça, Lady, acabou. Então, assim, se você disse para eu crescer, é porque você já sabe que eu posso, né? Eu já consegui superar aquilo tudo. E eu li no seu livro, né? Dá para compreender a sua forma de trabalhar. Você resumiu em poucas linhas uma coisa que daria umas 500 páginas. Porque o que ficou é só isso mesmo, é só o exemplo de superação. Então, minha mãe fala assim, mãe, ela falando assim, ela estava me pedindo desculpa. Todo dia ela pede por ter me batido. Então, eu falei, mãe, eu não lembro disso. Mas passou, é como se nunca tivesse acontecido. Assim, quando toca no assunto, parece que aconteceu com uma pessoa, com outra pessoa, com alguém conhecido. Passou. Como pode uma dor que doía 24 horas, que era uma lamentação, passar? Como eu sei que você traz essa verdade? Porque você passou por isso. Então, por que eu vou ficar paralisada ali? Eu tive um pequenininho assim com a moça, com a Cristina, que ela foi minha terapeuta, né? E ela está à frente do centro. E ela começou 21 dias com a Égide de Espíritos, tal, pela transformação da Terra. A gente já faz isso. Ela passou uma tarefa para mim. Liste 21 pessoas que você precisa pedir perdão. Eu não tenho. Você precisa perdoar. Eu não tenho. Eu não tenho mais ninguém. Eu não lembro mais de alguém que me machucou. Não tem. Aí ela ficamos naquele embate. Ela disse assim, você está se sabotando. Eu disse, não estou. Eu estaria me sabotando se eu pegasse tudo que eu sentei na cadeira esses dias todos, né? Não é de agora, já tem 4 meses que eu estou fazendo. Pegando o livro lá, Inteligência Positiva, identificando aonde eu estou me sabotando, identificando relação com os livros da espiritualidade, que é parte da codificação, e aí se eu pegar tudo isso e disser que não serviu mais e voltar fazendo lista de pessoas para perdoar, aí sim eu vou estar me sabotando. Mas eu entendo que todos os dias eu tenho que me renovar diante do universo, porque de um jeito ou de outro a gente sempre acaba atingindo, né? Um excesso que a gente comete de água que derrama, é um recurso que a gente usa sem necessidade. E às vezes esses detalhes você nem sequer percebe, mas pessoas que me magoaram, eu não lembro mais. Ai, que E se eu lindo. não lembro, não existe.
É. Por quê? Porque eu olho para meus filhos assim e digo assim, meu Deus, como é que eu posso ter produzido tanta coisa linda, né? Assim, é porque Deus me perdoou. Deus me perdoou, não. Eu me perdoei por não ter. Se Deus me permitiu ser mãe, é porque eu já posso ser filho. Até mesmo meu pai, naquilo que eu te contei, eu não consegui sentir raiva dele. Eu só consegui olhar para ele com mais compaixão, porque a única forma que ele entende de defender o filho é usando aquilo que ele entendeu como ferramenta, que é a violência. Sim. E por aí vai. Então, assim, ficar presa nisso. É. Então me diz uma coisa, o que que você mais gostou do curso? No curso todo, É, quando você entrou, quando você falou, vou investir. Na verdade, o que que fez você investir? O que que fez você tomar a decisão de ser garota MMS, de entrar para... Porque você podia continuar, você estava tendo resultado no sim. gratuito, você podia simplesmente seguir, né? Eu sei que isso aí é algo assim que eu sempre soube, de quando eu era pequena, assim, eu acredito que de 8 anos por aí, que existe algo muito grande no mundo. Eu sonho com isso. Eu sonho com coisas que eu sei que eu vou alcançar. E aí, quando você fez a proposta da mentoria, eu tinha assistido antes, né, eu tinha assistido um treinamento gratuito com o Rodrigo Cardoso. E ele disse, né, nesse treinamento, que buscasse alguém, ainda que não fosse ele, porque o dele é R$70 mil, né, a mentoria dele, mas ele deu assim, ó, comece por onde você pode. E aí, no que ele colocou lá, é meu sonho, né, chegar ali como marketing digital. É meu sonho ser um Rodrigo Cardoso da vida, no sentido de como ele consegue Sim. impactar pessoas na mudança. E aí eu falei, agora é a minha hora. Eu vou começar com 300 e eu chego no 70. Eu tenho 300. Eu vou tirar do auxílio emergencial, não vai me fazer falta, porque vai estar. Então, é aqui que eu vou. Assim, eu quero uma pista para eu correr, mas por enquanto eu vou abrir aqui um carreirinho e vou subir. E aí foi por isso que eu investi. Assim, eu sonho já. Quando você falou, tudo que eu aprendi mais, assim, que está hoje fixado em mim, foi no gratuito, mas faço mural. Botei lá no meu mural e eu coloquei em prática o que eu coloquei no mural. E foi fazendo assim que eu cheguei até aqui. É, De pouco. porque você falou isso é uma coisa importante. Porque realmente, para emagrecer, eu ensino tudo no gratuito. O que não é no Sim. gratuito é algo que vai além, né? Porque eu não escondo nada do que você precisa fazer para emagrecer. Não. Mas tem outras questões que estão por trás e que só numa mentoria que eu posso conhecer você melhor que eu consigo te direcionar, certo? Certo, porque assim, olha só, a crença, né? Aquela crença sobre mulher incapaz que eu tinha. Meu Deus, como é que eu ia imaginar que ela ia. De onde foi que ela surgiu, né? E aí você foi fazendo aquelas 20 perguntas, e aí chegou lá. É a mesma coisa agora, a crença com relação à cobra. Eu tenho certeza que não é por causa da cobra que caía, que enrolou nos meus pés quando eu era pequena. Tem a ver com o que eu li aos 5 anos de idade, escondido Uhum. da minha família, um livrito assim que era sobre o paraíso, e Adão e Eva e a cobra. Então, assim, agora só que falar nisso, eu mexer com isso agora, não vai trazer o resultado que eu preciso, porque eu não estou nesse momento. Eu estou no momento de viver aqui, terra a terra, porque agora que eu preciso viver no corpo. Mas na hora certa eu sei que eu vou chegar lá. Aí tem Ok. a ver a crença, né, da comida, da maçã, que eu ficava imaginando aquela maçã, e aí você vem e fala no exercício ontem, né? Se tiver com fome, se vai morrer, morde uma maçã. E aí só vai a memória, vai puxando. Eu falei, fui lá de manhã cedo, vi a cobra no mato, me entendi com ela, uma cobrinha. Aí quando eu chego para a gente atravessar o rio naquele barco, a gente tem uma notícia, olha só, sumiu um homem, desapareceu do nada esse homem e apareceu uma cobrona de 5 metros. Acredita-se que foi ela que comeu o homem. E eu ia meter o barco no rio para passar com meus 3 filhos pequenos onde está essa cobra. Não, mas se ela comer o homem, ela vai estar lá fazendo a digestão, ela está Ela tranquila comeu lá o homem fazendo. há 40 dias. Ela comeu o homem Há há 40 40 dias. dias atrás. Agora ela Ah, está bom. danada de fome.
Então, assim, o que que eu vou fazer agora? Eu vou deixar de atravessar o rio, porque eu preciso ir, meu filho precisa ir para a escola. Eu vou enfrentar meu medo e vou meter o barco no rio. E foi o que a Ok. gente fez. E quais são os outros 3? Você pode listar 3 benefícios que você teve, você acha, com esse curso, com a mentoria, com tudo? Com essa jornada Sim, juntos? é, aquelas aulas, né, da lei da atração. Eu não consigo me lembrar qual foi o nome que você deu, mas você fez em outubro de 2020. Ah, sim, as leis, né, universais do sucesso, Você né. lembra? Você Sim, se lembra? sim. O que que acontece, né? Eu vim para cá sozinha, hoje eu não tenho nenhuma fonte de renda fixa. Eu não tenho benefício do auxílio do governo e tal, porque eu não fiz o cadastro, procrastinei. Então, como é que eu produzi recursos durante um ano inteiro para alimentar minha família? E teve, porque está lá nos stories todo dia um post, usando isso, esse aprendizado, né? A lei as leis que você ensinou ali, usando mesmo. Você tem uma ideia? Eu saí daqui no dia 20 de janeiro, sem R$ 1 no bolso. Voltei para casa com R$ 800, sem trabalhar. Aí, vamos lá. Como é que eu consegui isso, né? Eu tive um Natal dos sonhos. Fizemos uma ceia de Natal perfeita. Toda a família, 12 pessoas tiveram um presentinho. Fizemos tudo ali conforme... Por que fizemos isso? Porque eu sou uma garota MMS. O que isso tem a ver? Porque eu tenho uma parceria lá no Mato Grosso do Sul que mandou R$ 700 para mim, de presente, para fazer o Natal. É assim, como é que isso aconteceu? Se eu falar, né, para alguém que não tem, vai achar que eu estou maluca mesmo. Então, tem coisas que você não pode falar, principalmente quando se tem uma suspeita, né? Então, assim, a Salete mandou. Ela disse: ó, 500 você vai fazer o Natal. E a gente conversando, eu disse a ela, né, que não teria e tal, porque. E aí ela disse: você vai fazer, porque as crianças têm que saber que é Natal. E depois ela mandou: você vai consertar seu celular, porque você precisa continuar fazendo o que você está fazendo. E aí a gente foi. E o resultado eu fui para lá e ela hoje apoia no grupo, porque tem as meninas que é da roça e ela incentiva com a parte que é da roça. Então a gente meio que dividiu a tarefa, né? Eu com a parte da cidade e ela com a parte da roça. Então, assim, como é que eu construí isso? Então, só para explicar, oi, só para explicar, então, na verdade, para quem não conhece, a Salete é uma aluna também, e ela emagreceu 49 quilos, e hoje vocês têm essa parceria juntas, criaram uma amizade, ela te apoia, te ajuda, e também é uma pessoa que te inspira e que, né, te traz. Eu falo sempre para ela assim, ó, o que mais que você me inspirou? Você sempre postava a sua hidratação de manhã, o seu copo com limão e um guardanapinho embaixo. O que significa isso? Capricho, né? Poderia só botar água no copo, como eu faço, e virar. E às vezes eu viro na garrafa. Então, assim, mas você ver que são pequenos detalhes que fazem a diferença. Ela pescou um peixe essa semana e ela mandou a foto para saber que peixe era. Oh, meu Deus, um quentinho. Peraí que mamãe está ocupada, viu? Vai lá para coberta. E aí, detalhes, né, de um peixe, aí ela mandou a foto do peixe, eu fui ver se tinha, aí como é que a gente vai cozinhar esse peixe? Ou seja, pequenos detalhes, né, que vai fazendo a diferença, que vai me dando dignidade. Então, se à minha volta as pessoas não me apoiam, não me valorizam, não me reconhecem, Deus manda alguém de lá do outro lado do país para poder dizer: vá, eu estou aqui te apoiando, Então, tá. segue. E aí, de onde veio esse contato? Veio de você. Ela já é um produto do Mente Magra Sempre. Ela já é um fruto do seu trabalho, da sua verdade. E não é só ela, né? Tem a Eli. Eli está fazendo um estrondo na região dela de mudança social na comunidade. Ela não entrou com a mentoria, não porque ela não quis, mas é porque ela não sabe usar a internet. Imagino. Então, assim, coisas que você vê que a pessoa avançou no nível de material, mas ela não desenvolveu uma outra parte. Então, nada está completo 100%. E o que você traz é como se você trouxesse
uma dose para cada uma que precisa. Se a Salete precisava, eu não sei do que ela precisava, mas você sabe porque ela tem um resultado. Se eu precisava, você sabe porque ela tem resultado. A Eli, você sabe porque ela já tem resultado. Então, você traz a sua forma de transmitir o seu conhecimento e vai colocando no seu devido lugar. É como um quebra-cabeça que não fecha. E você traz a peça e encaixa. Ok. Meu Deus, eu olhava para trás assim e não conseguia perdoar meu tio. E agora eu fui até lá. Eu olhei nos olhos dele, não falei nada, mas eu olhei assim nos olhos dele. Não senti nada, a não ser compaixão eu creio, pela que ele carrega, pela vida, pelo resultado da vida dele hoje, pelo que ele carrega dentro dele de culpa. E no meu sentimento, eu disse, de minha parte, você está liberado. Ótimo. Não continue, mas até aqui você está liberado. Ótimo, isso é maravilhoso. Isso é uma É, recompensa, sim, para você, né? Que está e liberada. o resultado disso, eu não conseguia me relacionar com homens mais velhos. Uma semana depois, eu conheci uma pessoa, 45 anos. A gente ficou lá mesmo, né? Uhum, Mas, assim, sim, para mim já é a resposta do universo, porque realmente eu superei. ok. Eu poderia fazer isso se não fosse o, o seu direcionamento, né, para o Ho'oponopono, do perdão. Eu já ouvi Ho'oponopono há muitos anos, há mais de 4 anos que eu tive contato. Foi me explicado o que era. Eu entrei na história, vi lá que foi criado por um médico que tinha uns presos na cadeia. Então, não é uma coisa que eu não tinha conhecimento, mas não tinha feito. Era a mesma coisa que você pegar uma pedra de granito e jogar no fundo do mar. Ela vai ficar 2.000 anos submersa e não vai se alterar. Se você não, quando você chegou na minha vida, era bem isso. Eu era uma pedra de granito imensa, imensa, imersa num mar de conhecimento, mas não me alterava. E aí, a sua forma de tratar com amor, essa eu acredito que é a sua forma, com amor, foi o que fez. Ok, Sim. Foi o que fez eu ir me abrindo, me permitindo, e aí eu foi entrando em mim, me ok. adentrando. E E você recomendaria o meu curso, a minha mentoria para alguém? não, eu não recomendaria. Eu recomendo todos os dias, pelo menos para 60 pessoas, que Uau, é os sim, meus visitantes dos stories, né? sim, Só que, como a gente sabe, eu tiro por mim. Eu passei esse tempo todo para poder encontrar o caminho. As pessoas que também estão na mesma situação que eu estava também têm essa dificuldade. Então, eu vou mostrando o caminho todos os dias. Hoje, por exemplo, né, eu já fiz atividade física e eu já comecei a fazer aquilo que eu disse para a Andrea lá no grupo, treinar os braços. Agora, não mais para força, mas para sutileza, né? Movimentos mais sutis, porque eu preciso de mais sutileza agora, sim. para equilíbrio. Agora é equilíbrio, a palavra de ordem agora é equilíbrio. Então, eu vou também para essas pessoas que não está. Ela tirou um excesso muito grande, mas ela não incorporou ainda como manter essa retirada. E se não tiver um cuidado, volta. Sim, Então, eu vou ouvindo os resultados das pessoas e vou olhando aonde que eu estou precisando trabalhar em mim. E o difícil é você fazer isso sem julgar. sim. É você observar, e aí eu vejo, a pessoa está passando por isso por quê? Com 5 minutos de conversa, eu já entendo o que está por trás. E ali eu procuro estimular, levando o seu conteúdo para ela. Mas eu vou falar só com palavras? Não. É fazendo. Olha, eu fiz dessa forma, a Andrea trouxe a informação, eu coloquei em prática. Se você conseguir, não do meu jeito, mas do seu jeito, da sua forma, você também vai. É o caso de Justinha, né? Aquela menina lá do interior. Eu percebi que ela ia travar no medo da cobra, porque a cobra pegou o filho dela.
Então, ela sai para caminhar nos matos e é normal. Então, eu percebi que ela ia travar. Aí eu fui lá e dei a ela o mural, né? O mesmo mural que eu uso, eu fiz com ela lá, deixei prontinho com ela para ela poder. E ela já voltou a caminhar. Ah, que Por que maravilha. isso? Porque lá tem uma gama de mulheres colada nela. Então, eu não estou lá mais para as pessoas me verem pessoalmente, mas ela está. Então, eu vou transmitindo para ela e aí ela vai retransmitindo. Você transmite para mim, eu absorvo na medida da minha capacidade e eu transmito para as minhas seguidoras e elas Ótimo. vão absorvendo na medida da capacidade, até a gente chegar no nível que a gente precisa. E você, aquele teu caso de bipolaridade, como é que ficou? Você tem, você não é, você foi mal Rapaz, diagnosticada? O que que rola? segundo uma PhD, né, do Hospital das Clínicas, a doutora Amanda Galvão, eu tenho. Mas ela disse também que essa é outra questão, né? Eu passei por mais de 20 psiquiatras até eu conseguir me conectar com um. Ela é chefe de pesquisa, então ela faz uma pesquisa comigo já há 6 anos. E os sintomas só regridem. Já faz 2 anos que eu não vejo ela. Eu vou ver na próxima semana. Eu estou doida para chegar lá e conversar com ela para poder a gente analisar, né? Mas o fato é que 2021 eu não tive nenhum sintoma, nenhum. E isso está comprovado no relatório. Ótimo. Então, assim, eu venho trabalhando na base, né? Sem fazer barulho, só colhendo informações, porque para quando eu chegar lá, para eu me sentar diante dela, eu não vou falar, eu só vou mostrar. Porque fatos, É. argumentos, né? Então, assim, não adianta. Quando eu fui falar com um psiquiatra, né, e eu gosto muito dele, que foi ele é especialista em maternidade, que eu tinha feito criança ferida, ele quase endoida. Você é maluca, isso aí desencadeia crise. Olha só, como que eu posso Eu falei, se desencadeia crise, então é preciso fazer, porque eu posso me deparar com uma situação, e aí? Eu vou entrar em crise porque eu não vou saber lidar. Aí eu fui lá e fiz a constelação familiar. E aí, agora, meu retorno lá para o interior, foi assim, foi a base dessas duas informações. Mais aquela da Alex Solano, né? Do Karma, Sim. mais a Nanda Pérez, que que me deu base, né? Somado com as suas orientações para poder identificar uma gama de crenças e deixar lá mesmo. Tá. E por que que você recomendaria, então, alguém vir para minha mentoria? Por que eu recomendaria? Porque você já tem, agora eu sei que eu já tinha tudo isso dentro de mim. Mas é como você está de um lado e o sucesso está do outro lado. Você tem entre você e o sucesso uma porta que você não tem a chave. A sua mentoria é a chave para transpor. Então, se você quer sair do lugar de zero como ser humano, zero não, porque ninguém é zero, né? Mas, digamos assim, se você quer sair de 2 para 10, compra a mentoria. E não se preocupa em abrir a porta agora. Só compra e aguarde as voltas que a chave vai dar. Porque ainda eu sei que até agora eu só abri uma frestinha. Sucesso mesmo, nós vamos ter na live de dezembro, viu? Se prepara. Ótimo. Existe alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Leide? Para a gente encerrar? Gratidão. Cada palavra que eu falo é assim, como é que eu posso? O que é gratidão mesmo, velho? É só você juntar as mãozinhas e baixar a cabeça na posição? Ou é você eu estava passando pano no meu piso ontem, assim, é um piso simples, foi o mais barato da loja. Foi colocado por 5 pessoas diferentes. E se você olhar, assim, tem uma ponta que tem 2 centímetros maior que a outra. Mas quando eu estava passando pano, assim, eu disse, gente, que coisa linda. Quantos desenhos diferentes, né? Parece uma borboleta. E eu nunca tinha observado isso.
todas as vezes que eu olhava para ele, eu só me sentia insatisfeita, porque eu não queria esse piso, porque eu não queria que fosse colocado dessa forma. Então, assim, quando a gratidão passa a ser parte de você, você acaba que os pequenos detalhes, né, são o sucesso. Então, hoje eu tenho 2 horas de tempo livre todos os dias, porque eu aprendi gestão de tempo e prioridade com você. Tem uma outra pessoa que eu esqueci de comentar, que tem um impacto fenomenal em minha vida, é a Ana Luísa Tavares. Ela, quando vem, ela vem com tudo, né? E assim, e ela é o quê? Fruto de você. Para mim, foi através dela que ela veio. Tem a Vilma Prado. Vem por quem? Por você. A Grazi Zonta veio por você. Então, assim, as pessoas que você trouxe para minha vida, é como você sempre fala, né, no curso, para começar a construir uma casa, você precisa dos elementos. Então, cada uma trouxe um tijolo e está colocando no meu crescimento. Aí, assim, é gratidão. Gente, eu tenho acesso a essas pessoas todas. De vez em quando, nós trocamos conversas no direct. Tem o zap delas, da Ana Luísa Fischer. A gente troca informações pelo zap, troca experiência. Olha, você ter uma gama de contatos dessa natureza tem custo. O que eu Maravilhoso. posso dizer mais? O que eu posso dizer a não ser gratidão? E você é quem me ensinou a abrir essas portas. Não porque você me levou até elas, mas você me mostrou que elas existem e me mostrou que eu mereço ser parte desse grupo. Então, quando você diz para mim, eu moro num lugar cercado por um conjunto de favelas, normal, eu moro na terra, né? Onde que lá fora, quando a gente põe a cabeça na janela, você só vê bala passando. Mas o pavor que o mundo lá fora me trazia, ele se pacificou quando você me ensinou a olhar para dentro. E você me fez ver que eu posso, ao invés de ficar conectada com o mundo lá fora, me conectar aqui pelo celular com essas pessoas, aprender. E a luz que eu acendo aqui dentro da minha casa, dentro de mim, ilumina lá fora como exemplo, né? Porque aqui, quando falam de mim, eles não falam da pobre coitada mais, eles falam da mãe que venceu. 1 ano de trabalho, né? E 1 ano que você me ensinou isso. Não tem palavras para dizer. Quando meu pai olha para mim, ele dá risada, porque assim, da filha doente que ele tinha, ele vê eu brincando, ele gosta de festa, meu pai é festeiro, então esses dias que estava lá, a gente dançou todos os dias, e ele passa assim, aquela expressão de dor e sofrimento que ele tinha, agora é alívio. Andréa, isso tudo você trouxe para a minha vida. A sua mentoria. Todos os dias, quando eu te mandava uma mensagem, ou 50, ela sempre ela não responde todas as mensagens, ela vai marcando uma, responde. Então, assim, é o resultado da sua dedicação com amor. Pelo menos aqui na minha vida. É isso que tem. Olha aqui. Obrigada, Leide. Nossa, eu vou encerrar aqui. Eles já acordaram faz tempo, mas você nem vê barulho, nem Não, tá parece. bem quentinho. É o cuidado certo, né, direcionado. Eu vou encerrar aqui e eu quero conversar com você um pouquinho, tá? Mas muito obrigada. É o seguinte, Leide,